apoio da CESPRO. Esses episódios a gente está trabalhando no contexto do Mais para Todos, que é uma série de webinários e cursos de formação que nós estamos oferecendo de forma gratuita por empresas mantenedoras do projeto Mais para Ti. E nessa edição, como já falei, com o apoio da CESPRO, a CESPRO que está conosco nessa iniciativa do projeto Mais para Ti. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Tem pessoas participando de todos os locais do Brasil, do norte ao sul. Isso é uma satisfação muito grande recebê-los. E eu queria dizer que o Mais para Ti é um movimento colaborativo e coletivo organizado pela iniciativa privada do Rio Grande do Sul, que tem por propósito sensibilizar e capacitar novos talentos para atuar nas áreas de tecnologia e inovação. Então, esse é o nosso propósito principal, a formação de profissionais e a preparação desses profissionais para o mercado de trabalho de tecnologia, que é extremamente receptivo e está sempre com muitas oportunidades disponíveis em várias regiões, e isso para nós recebê-los aqui, poder compartilhar conteúdo e compartilhar do que é tecnologia também, não só dentro do que temos direcionado aqui o contexto legislatório e segurança da informação, que é o que nós vamos falar hoje. Dessa vez, então, o tema que hoje nós vamos tratar é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E quem vai falar sobre o assunto hoje aqui é o advogado especialista em direito digital, contratos e negociações de TI e empreendedor em negócios digitais, Regis Bronzatti. E também o especialista em segurança da informação e sócio da Leverage Segurança da Informação, André Mazeron. Agradeço a presença desses dois profissionais que são referência no assunto, e com certeza a gente vai ter uma excelente noite aqui dentro do nosso webinar. Eu gostaria de dizer a todos que nós vamos iniciar as palestras. O primeiro apresentador será o Regis, mas eu queria só estabelecer ainda alguma questão de organização, porque nós vamos permitir perguntas no final das apresentações e vai ser disponibilizado então pelo chat, pelo bate-papo da ferramenta Zoom, a possibilidade de todos vocês fazerem as suas perguntas. Nós vamos ter no final isto. Eu vou fazer as perguntas aos palestrantes em nome de vocês e nós vamos ir por sequência da postagem dentro do bate-papo. Então, no final, faremos esse trabalho. Eu gostaria de pedir, então, que Regis, boa noite, inicie sua apresentação, fique muito à vontade. Muito obrigado, Mesomo, satisfação estar aqui. A tela vocês já estão vendo, né? Sim, tá. Totalmente. Tá bom, muito obrigado. Bom, primeiro agradecer aí o convite, né, do projeto Mais para Ti, que eu acho que é uma iniciativa louvável aqui, que se faz para formar novos profissionais com novas habilidades. Então, a apresentação já foi feita, Mesomo, agradeço aí pela apresentação, e a ideia aqui é ser muito sucinto, provocativo algumas vezes, para a gente poder abrir espaço para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, e a gente explorar um pouquinho do tema, eu e o André tentarmos elucidar um monte de dúvidas que eventualmente vocês tenham. Então, a ideia aqui é falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que nasceu lá em 2018, que está parcialmente
implementada no Brasil, ou seja, a lei já está em vigor, já está valendo para todas as organizações, pessoas físicas e jurídicas no Brasil, desde setembro de 2020, mas que tem uma parte da lei, que é a parte que talvez mais incomode algumas organizações, que é a parte das multas, que só vai entrar em vigor em agosto de 2021. Então, o que essa lei fala? Ela fala que esses dados comuns da nossa vida cotidiana, como CPF, RG, nome, telefone, tem que ser preservados. A gente tem que tomar cuidado conforme a gente manipula esses dados, seja ele no mundo físico, no papel, seja ele no mundo virtual, no mundo digital. Então, é uma grande preocupação para lidar com isso. A pergunta que fica é por que LGPD e por que agora? E aqui eu traço basicamente uma linha do tempo de forma macro para trazer para vocês a percepção de que quando a gente olha lá para o final do século XX, anos 90, a gente falava ainda em digitalização e automação de processos, mas usava fax para enviar propostas. Quem lembra do uso do fax? Que foi um dispositivo que durou talvez na nossa história recente menos de 5, 7 anos. Quando veio o e-mail, o fax simplesmente desapareceu. E aí nós começamos a falar da tal de economia digital. Mas quando a gente fala de economia digital, a gente começa a se dar conta que os acumuladores de dados pessoais passam a ter em seus bancos de dados um verdadeiro pote de ouro. Porque esse pote de ouro me permite chegar em pessoas que eu até então não tinha possibilidade. O simples fato, por exemplo, de nós estarmos aqui com diferentes pessoas de todo o Brasil, é porque de alguma forma essa mensagem digital chegou a todos os cantos do Brasil. E isto acelerou a economia. E acelerou a economia num ponto tal que alguns governos, ou a nível mundial, se preocupou em regular o controle sobre o uso desses dados para evitar que grandes companhias tivessem a soberania sobre todos os dados do mundo, de certa forma. E a gente pode falar de N episódios que aconteceram nos últimos anos que fortaleceu essa velocidade desta regulação. Né? Mas o principal episódio, talvez vocês vão lembrar, é a eleição do Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos, com o apoio das tecnologias do Facebook e de uma empresa chamada Cambridge Analytica, né, que hoje desapareceu, mas está retratada em documentários no Netflix, que vocês podem assistir, chamado Privacidade Hackeada, que conta um pouco daquele momento em 2016, que inclusive foi o estopim para que a lei irmã gêmea da LGPD no Brasil, a GDPR na Europa, iniciasse. Então, tem um pouquinho dessa história. Então, quando a gente fala de LGPD e dados, nós estamos dizendo uma frase que é repetida por muitos de nós diariamente, principalmente pelas companhias de tecnologia ou aquelas companhias que a gente chama data-driven ou orientada a dados, né? Então, o conceito Big Data também está aqui, o conceito BI também está aqui, que a terminologia da tecnologia usa muito, ou seja, o poder está nos dados. Mas a pergunta que fica do ponto de vista prático tá, tudo bem, mas o poder está nos dados. Mas quando é que a gente vê esses dados acontecendo? Como que eu vejo o poder? Quando a gente vende. Vocês já repararam e pararam para pensar que as pessoas acumulam dados de outras pessoas para ofertar alguma coisa? E ofertar significa criar negócios. E pode ser negócios lucrativos ou filantrópicos. O jeito de conectar e acelerar negócios no mundo, ele é baseado em dados de pessoas. Ninguém necessariamente vende para um CNPJ. E eu gosto muito do Simon Sinek, né? Vocês podem procurar esse palestrante que fala muito sobre liderança. O que são as empresas hoje no mundo, gente? As empresas são uma reunião de pessoas. O CNPJ, como é conhecido no Brasil, é simplesmente uma ficção jurídica que liga pessoas em torno de um propósito. Ela precisa dessa ficção jurídica por uma série de razões legais e regulatórias. Mas, no fundo, nós vendemos para pessoas. Nós não vendemos para animais. Aí pode ser alguém que vai fazer uma brincadeira comigo. Mas quando eu vou no veterinário tratar o meu cachorro? Não. A veterinária vende para uma pessoa que tem um cachorro. Ela não vende para o cachorro.
O objetivo do negócio é a pessoa. Por quê? Porque é a pessoa que tem a relação de afinidade, de amor e de afeto com o seu animal. Então, o mundo dos negócios ele é drivado para dados pessoais. Então, a LGPD se preocupa com o quê? Se eu pudesse fazer esse resumo. Com a forma como a gente faz negócios. A LGPD, ela resume e diz como o mundo se mexe hoje. Como que a gente conecta com outras pessoas para oferecer um treinamento, oferecer um curso, oferecer um produto, oferecer qualquer serviço que vocês queiram representar. A gente usa um banco de dados de pessoas, seja ele WhatsApp, armazenado no seu WhatsApp, seja ele armazenado num grande banco de dados de uma grande corporação, seja numa planilha, não importa. Nós acumulamos dados de pessoas para fazer o relacionamento. Então, quando alguém diz assim, eu estou com as vendas baixas, é porque está faltando conexão com pessoa. Está difícil para mim vender porque eu não estou conseguindo falar com as pessoas. O caso da pandemia que nós estamos vivendo é o caso célebre. No momento que eu fecho as portas, eu perco acesso às pessoas, eu não posso mais vender. E aí nasce o virtual. Aí nasce o dado da pessoa que está armazenado no meu WhatsApp para rapidamente me conectar com ela para mim fazer a tela entrega, o delivery. Então, a LGPD trata sobre isto. A LGPD, no fundo, pede o quê, gente? Ela pede transformação. A LGPD é uma lei positiva, apesar de muitos criticarem que a LGPD é uma lei negativa, não é. A lei pede transformação. Jeitos de trabalhar que a gente fazia antigamente, eles têm que ser adaptados para um novo mundo, para uma nova realidade. Então, quando a gente fala de spam ou telemarketing, a gente não vai mais conviver com telemarketing como a gente convivia. Por quê? Porque a LGPD pede uma abordagem não invasiva. A LGPD pede que antes de me ligar, eu tenha dado um consentimento para que aquela empresa me ligue. Eu sei, o pessoal do marketing, de certa forma, não gosta disso, mas é o novo marketing que precisa nascer. Então, está na cara que a lei é transformadora, está na cara que ela vai incomodar coisas estabelecidas e padrões estabelecidos para trazer um novo padrão. E o novo padrão, ele necessariamente vem para o mundo digital, ele vem para o mundo da tecnologia. Por quê? Porque normalmente as soluções dos problemas atuais, alguém sempre diz, tá, mas por que a gente não automatiza? Por que a gente não para de fazer manual e automatiza? Então é natural que a LGPD peça a transformação. E aí eu vou trazer só o exemplo do último item que vocês estão vendo na tela, que é telas de sistema. As telas de sistema, hoje, como a gente vê, de atendimento a usuários, têm que ser completamente modificadas, porque normalmente o programador, quando desenvolve um sistema, o que ele faz? Ele bota o máximo de informações na mesma tela. E agora, com a LGPD, diz, não é o máximo de informações, tu só pode botar as informações necessárias. Então, por exemplo, no caso de um atendimento de cobrança da pessoa, tu precisa saber o nome, o CPF e o valor da multa ou da dívida. Tu não precisa saber o nome dos filhos. Em sistemas tradicionais, quando a gente desenvolvia, a gente colocava tudo. Nome da mãe, do pai, na mesma tela. Veja, eu tenho que proteger a pessoa, o meu titular de dados, inclusive no desenvolvimento de sistema e experiência do usuário. Quando eu vou pensar a LGPD como uma forma de construir essa nova orquestração nas organizações, eu faço uma analogia como construir uma casa. Como é que se constrói uma casa? Eu preciso de fundações bem fortes, eu preciso de pilares muito fortes e preciso de uma cobertura, de um teto. E aqui vem aquilo que é a coisa menos entendida na organização hoje para executar o processo da LGPD. Todo mundo acha que a LGPD é uma coisa da TI, ou é uma coisa do jurídico. E eu digo para vocês, não é uma coisa nem outra. Jurídico é importante, TI é importante, mas ela é uma construção das áreas de negócio, dos processos, que é o pilar do meio, que é o que menos se dá, que a gente se dá menos conta quando está fazendo o projeto, a adequação. Tecnologia e jurídico sustentam, mas a empresa, os negócios acontecem aonde, gente? Lá no marketing, lá no comercial, lá no RH, é lá que as coisas acontecem na empresa. E tecnologia e jurídica dão sustentação. Então, veja, são 3 pilares fortíssimos para a construção da casa LGPD e ela não vai parar em pé se não tiver uma boa cobertura com a governança disso, essa orquestração.
E tudo começa com conscientização e treinamento, né? E é uma das coisas que a gente hoje está fazendo aqui, dando um primeiro passo para vocês construírem, aprenderem a construir uma casa. Mas uma vez que a casa está montada, quem é que pilota essa LGPD dentro das organizações? Já pararam para pensar? Tá, mas vem cá, Reis, construiu a casa. Quem é que cuida dessa casa agora? Bom, a lei, gente, estabeleceu que existe uma figura chamada DPO, ou, no Brasil, na LGPD, conhecida com outro nome menos nobre, chamado encarregado de dados. Eu sei, ser encarregado de alguma coisa não é tão nobre, não é tão bonito. É o nome que a lei deu. Na Europa se chama DPO. Então, como eu acho mais bonito o DPO, e todo mundo está achando o DPO mais bonito, é o Data Protection Officer, eu mantive o DPO no centro aqui. Então, o DPO é o piloto da LGPD, de certa forma, nas organizações. Com quem que o DPO interage dentro de uma organização? Com o próprio dono dos dados, o titular, pode ser um cliente, pode ser um funcionário, pode ser alguém que venha falar sobre os seus dados que estão no meu banco de dados. Pode ser no meu WhatsApp, pode ser no meu Excel. E o controlador e operador, que vocês estão vendo nesse slide, são a organização que tem o poder de capturar esses dados, armazenar dentro e, às vezes, terceirizar este processamento dos dados com uma terceira organização, que seria o operador. Então, só para dar um exemplo, para ficar bem simples para vocês entenderem. Pense numa empresa que comercializa um supermercado. O supermercado, ele captura uma série de dados dos seus clientes quando fazem compras, certo? Ele captura quem comprou cerveja, pelo CPF, né? Descobre quanta cerveja comprou, quanto suco comprou, quanta pasta de dente comprou. E se o supermercado resolver que o banco de dados dele vai ficar armazenado na nuvem, por exemplo, com a Microsoft, com o Google, com a AWS, quem é o operador de dados? É o Google, a Microsoft, a AWS são operadores de dados desse supermercado. Quem decidiu capturar os dados foi o supermercado, o controlador. E ele terceiriza o armazenamento com o operador de dados. Então, o DPO, ele faz essa harmonização, ele tem que conversar com todos esses entes. E aí tem o vermelho aqui bem destacado, a tal de ANPD. Quem é a ANPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a lei criou, que vai regular essa relação com todos e que vai poder multar ou advertir ou orientar sobre os melhores caminhos. E aí surge o Data Protection Officer, que eu chamo de nova profissão, de nova função. O que esse Data Protection Officer tem que fazer na empresa? Quais são as atividades? A lei diz bem claramente ali, ó, nesse quadrado destacado. Ele tem que aceitar a reclamação e pedido dos titulares, ele tem que receber comunicação da autoridade nacional e ele tem que orientar os funcionários e prestadores de serviço como eles têm que respeitar o controle de dados internamente. Quais são as qualificações para um bom DPO, gente? Tem que ter conhecimento básico em privacidade de dados, um bom conhecimento sobre a lei. Ah, mas precisa ser advogado, Regis? Não, não precisa. Precisa ser um cara formado em TI? Também não precisa. A lei não estabelece que o cara tem que ter curso superior. A lei diz, tu tem que ter conhecimento. Não precisa ter curso superior. Então, veja, quanto mais eu conhecer sobre processos de negócio, quanto mais eu conhecer sobre tecnologia e segurança da informação, ter uma boa capacidade de falar em público, de articular com as pessoas, muito melhor vai ser a minha base para me tornar um DPO. Tá? O que é recomendável? Óbvio, para mim ser um expert no assunto, eu preciso buscar mais conhecimento, eu preciso conhecer sobre risco, auditoria, compliance, algumas normas internacionais aqui, mas principalmente eu tenho que ser uma pessoa muito empática, de facilidade de comunicação. Por quê? Porque eu preciso falar com várias pessoas, com vários setores todo o tempo sobre os riscos que a LGPD traz para o negócio. Então, e depois da LGPD, gente, para onde a gente vai? Vai terminar aqui? Não, gente. Se a gente olhar lá 1990, Código de Defesa do Consumidor, olhar todas as leis que a tecnologia, de certa forma, conecta de alguma forma, nós vamos ver que depois da LGPD vem a LGIA, ou a LIGIA, né, como eu estou falando. Ela não existe, tá? É só uma brincadeira que o Regis trouxe. A LIGIA é Lei Geral de Inteligência Artificial, que vai vir.
já tem 2 projetos de lei no Congresso. Então, veja, depois da LGPD, nós vamos estar aqui de novo falando sobre a LIGIA, tá? Em algum momento, sobre como vamos regular a inteligência artificial. Então, esse é o jogo infinito. Nós vamos estar sempre aprimorando a legislação de acordo com a evolução da própria tecnologia. Aí vocês vão me perguntar, mas eu fiquei com vontade de saber mais. Como é que eu posso saber mais? Eu, pessoalmente, criei um podcast. Eu, em vez de escrever livro, eu gosto de falar. Vocês já repararam, né? Então, eu gravo em podcast em vez de escrever. Então, eu prefiro falar. Então, quem quiser, tem um monte aqui no podcast que, pessoalmente, eu deixo à disposição. Tem no Spotify, tem no Google Podcast, no Apple Podcast. Tem um monte de episódios só sobre LGPD. Não é só sobre LGPD, mas tem um monte. Vocês podem aprender muito mais lá. Estão convidados a curtir e escutar no carro, na academia, a hora que vocês quiserem. Tá bem? Então é isso. Obrigado aí pelo tempo. Espero ter dado uma mensagem rápida aí para o André poder complementar. Obrigado, Regis. O André Mazeron, ele trouxe um tema aqui também provocativo, né? Privacidade e segurança inseparáveis. André, com você, por favor. Tu tá no mudo, André. Tu estás no mudo. Agora sim. Casualmente, eu estava vendo uma situação que aconteceu hoje aí com uma empresa vinculada à questão de vazamento de dados. Então, pegando justamente o gancho que nós vamos falar aqui hoje. Não tem escapatória. Para onde a gente corre, vem a LGPD e vem a questão da segurança. Bom, gente, o objetivo aqui é mostrar que segurança da informação e privacidade são inseparáveis, a gente não tem como garantir a primeira sem garantir a segunda. Rapidamente, o que eu estou aqui? Porque eu trabalho com segurança da informação já há bastante tempo, sou diretor da Leverage, uma empresa de Porto Alegre focada em segurança da informação, e estou aqui também porque eu sou VP de Relações Internacionais da CESPRO, sou instrutor do curso da CESPRO de formação de DPO, e onde eu justamente abordo lá a parte de segurança. Porque a segurança da informação é um dos elementos que pode levar a organização a se complicar perante a LGPD. Basicamente, tem 2 grandes situações. Assim, se a gente fosse criar uma taxonomia de problemas vinculados à privacidade, você pode ter questões como o abuso dos dados que estão sob sua responsabilidade. Tu utilizou mal, tu compartilhou indevidamente, tu fez algum uso que não era aquele combinado com o titular. E a outra questão são os aspectos tecnológicos, segurança, onde daqui a pouco esses dados vazaram por alguma razão. E o problema é que os aspectos legais, frequentemente, eles estão mais sob o controle da organização. Essa segunda parte aí é um pouco mais difícil da gente lidar. E aqui eu vou fazer um parênteses aqui, contar uma historinha que talvez vários de vocês já tenham escutado, mas tenham um pouco de paciência comigo. Copa de 1958, o Feola, o técnico da seleção brasileira, está fazendo a pré-eleição lá antes do jogo e ele está traçando a estratégia de como é que vai acontecer. Não, fulano passa para Beltrano, aí tu dribla os jogadores da Rússia, o jogo era contra a seleção da Rússia, dribla esses 3 jogadores aqui, cruza para fulano, que cruza para Beltrano, que dribla o zagueiro, chuta para gol e é gol. Pronto. Aí o Garrincha, que estava lá participando da pré-eleição, ele faz a seguinte pergunta, né? Tá legal, seu Feola, mas o senhor já combinou isso com os russos? E quando a gente traz para a nossa realidade aqui, a lógica é a mesma, né? Os nossos planos, eles não foram acordados pelos russos lá do outro lado. E alguns desses russos que a gente encontra no dia a dia aí, podem ser cybercriminosos, funcionários insatisfeitos e até erros operacionais, né? Elementos que não estão sob nosso controle. Essa lista não é exclusiva, vamos focar nesse porque muito dos incidentes que a gente tem visto aí vinculados à privacidade são causados
por uma dessas três coisas aqui. E especialmente quando a gente fala de cybercriminosos ou de funcionários insatisfeitos que fazem algum tipo de sabotagem ali com a empresa, a primeira postura que a empresa tende a assumir é aquela assim, mas por que eu tenho que pagar esse pato aqui? Porque afinal de contas, né, eu fui vítima de um crime, eu sou a vítima aqui, por que eu vou sofrer uma penalidade vinculada à LGPD? E realmente é natural o tomador de decisão considerar isso. Só que se essa é a defesa que a organização tem para apresentar em juízo, quando for prestar conta sobre o incidente de segurança, desejo a ela boa sorte. Porque o que tem acontecido em outros países onde as empresas já estão sofrendo sanções por conta das legislações de privacidade locais é que não falta exemplo de organização que foi invadida, cometeu um erro operacional, passou por uma situação lá de uma sabotagem de um funcionário, ex-funcionário, e isso não exime ela de ser penalizada pela legislação, pela GDPR, CPA, o que seja. Né? Tem até um caso aqui, esse último, a empresa é pouco conhecida, estamos falando de uma cadeia de clínicas de psiquiatria na Finlândia, né? Não é muito nosso business aqui, mas a empresa acabou fechando as portas, inviabilizou o negócio depois que, por conta de um cyberataque, vazaram dados sobre as sessões de 40 mil pacientes dessa clínica. Mas vamos ver um pouquinho mais ali sobre o primeiro dos nossos russos, aí, que são os cybercriminosos. E, em particular, em determinado tipo de situação que tem sido super comum, que é a questão do ransomware. Ransomware é aquele tipo de vírus, se a gente quiser usar essa expressão, aquele tipo de vírus que vai lá e encripta os dados dos servidores, computadores da empresa e você tem que pagar um resgate para recuperar essa informação. Quando esse tipo de ameaça se tornou popular lá em 2013, mais ou menos, o que ele fazia era isso, se limitava a encriptar os dados e cobrar um resgate. Daí, como a empresa parava de funcionar, os sistemas de informação estavam fora do ar, a empresa tinha que tomar uma decisão. O que sai mais barato? Pagar a conta de ficar sem trabalhar durante um determinado período de tempo ou pagar para um criminoso para ter acesso às informações? Algumas empresas pagavam, outras não pagavam, mas daí os cybercriminosos começaram a entender assim, mas eu tenho mais uma alavanca que eu posso usar contra aquelas empresas que não estão pagando o resgate. Então, esses ransomwares eles começaram também a roubar os dados. Eles levam os dados para fora e daí, para aquelas empresas que se recusam a pagar o resgate, eles vão lá e ameaçam fazer a divulgação pública dessas informações. Então, tem esse caso aqui super recente da Acer, né, que é o novo recorde que se tem informação de resgate exigido pelos cybercriminosos. 50 milhões de dólares de resgate. Não sei ainda como é que terminou essa história. Essa quadrilha por trás desse ataque específico é que, casualmente, eles são russos mesmo. Né? Então, os russos aqui são russos propriamente. Esses caras são muito profícuos no mundo do ransomware e, inclusive, eles têm o site deles, na Deep Web lá, onde eles fazem o leilão dos dados daquelas empresas que se recusaram a pagar resgate. E daí tu pode também pensar assim, tá, mas eu não sou a Acer, eu sou pequenininho, ninguém vai dar bola para mim aqui. Tá aqui, ó, primeiro que aparecia lá anteontem, quando eu peguei esse print, lá era uma empresa de propriedade familiar, né, que vende seguros lá. Pelo site ela parece ser bem pequena mesmo, ela ocupa uma sala num prédio comercial, né, não estamos falando de uma big empresa. E está lá, os dados ali, eles colocaram uma prova, uma evidência de que eles têm os dados da empresa, né? Uma planilha com dados de cartão de crédito e outros dados pessoais. E esses dados, eles vão a leilão agora no site. E tem empresas brasileiras que já foram vítimas dessa mesma quadrilha lá, tem escritório de advocacia, tem uma grande empresa petroquímica também que foi vítima deles, e estão os dados lá a leilão. Então, isso passa a ser enorme de uma ameaça, porque tu tem o duplo prejuízo. Teu prejuízo do teu negócio fica fora do ar, porque os teus sistemas foram aí encriptados pelo ransomware e
vai pagar esse custo, não tem como escapar disso, né? O negócio deixou de funcionar, e depois tem o custo adicional de prejuízos causados pela divulgação desses dados. O outro russo com que a gente tem que lidar eventualmente é a questão do funcionário insatisfeito. E aqui tem várias e várias situações, né? Eu sei que o Regis já acompanhou vários casos aí de situações da pessoa que está para sair da empresa e daí leva tudo que é dado. O cara é de vendas, o maior valor que ele tem ali é a base de clientes dele, ele leva isso para levar para seu próximo emprego, ou aquela pessoa que sai da empresa, continua com acesso, porque os processos da empresa são frágeis e não revogaram todos os acessos daquele colaborador, e o cara entra lá para fazer alguma sacanagem. Caso recente aqui, da Ofcom, que é um órgão do governo britânico que que regulamenta o mercado de TV. Então, um ex-funcionário levou dados relativos a 6 anos de operação da Ofcom e foi lá para uma outra empresa dizer, olha só, tem um monte de dado aqui desse negócio. Na expectativa, creio eu, que isso ia tornar ele ainda mais interessante para ser contratado pela empresa. A empresa demonstrou ser ética, o que fez foi denunciar o cara, agora o cara vai responder na justiça. E, enfim, né, também não está sob controle da organização. E, por fim, a gente tem a questão de erros operacionais, que daí não envolvem má fé, né? O funcionário podia estar com a melhor das intenções, mas coloca em risco os dados da empresa. E, às vezes, a gente vai lá e cria processos, cria tecnologias que a gente diz assim, mas não tem como errar. É aqui, ó, é só seguir reto, não tem como dar errado. Mas os nossos usuários sempre podem ser criativos e achar um jeito de gerar problema para a organização, expondo privacidade dos titulares. Aconteceu com dados de vários cidadãos brasileiros, aí 16 milhões de brasileiros infectados com Covid, porque um funcionário do Einstein, né, subiu para o GitHub um arquivo que continha dentro do código lá, de forma que era facilmente extraível isso, as credenciais de acesso a um sistema do SUS, e daí qualquer um que lia o código lá conseguia pegar essas credenciais e ter acesso aos dados sensíveis, aí, dado de saúde considerado dado sensível de 16 milhões de brasileiros. E um outro exemplo de hoje, fresquinho aí, o CEO da empresa estava até no Twitter alguns minutos atrás dando explicação ali, né? Um pesquisador achou uma base de 1.7 tera com informação de todos os clientes de uma fintech, e isso estava aberto na internet lá, né? Ele pegou evidência disso, tudo. Felizmente a fintech agiu rápido, tirou a base do ar, mas, enfim, fica a dúvida de será que mais alguém descobriu que essa informação estava lá e teve acesso a esses dados antes desse pesquisador ter feito a coisa ética e comunicar à empresa, né? E essa parte de erros operacionais, gente, ela é super, super comum. Tem essa pesquisa de Stanford aí que mostra que 88% de todas as violações de dados se dão por conta de erros operacionais. Isso é uma batalha interminável. A gente ajudou uma empresa recentemente a fazer um assessment de como é que os usuários dela estavam preparados para lidar com a questão de phishing, por exemplo, né? Mandamos essa campanha de phishing simulado aqui, que deveria chamar a atenção dos colaboradores de que tinha algo suspeito. Na verdade, tinha outros indicadores que não aparecem aqui, tá? que gritavam assim, de que o e-mail não era um e-mail legítimo enviado pela área de TI. Aí, se a pessoa clicasse no link, ela cairia num site lá onde a gente solicitava a senha atual de rede dela, lá, como se ela fosse iniciar o processo de troca de senha. E-mail disparado, 749 endereços, 248 pessoas abriram a mensagem, dessas 144 clicaram no link, né, e dessas 81 enviaram a senha. Se isso fosse um ataque de verdade, né, se a gente tivesse chapéu preto de hacker lá, né, tentando atacar a empresa, a gente teria, então,
mais de 10% de todas as senhas de rede. E para nossa profunda decepção, alguns desses 81 aqui incluíram pessoas que são da área de TI dessa empresa. E por que decepção? Primeiro, porque deveriam dar o exemplo, os primeiros a detectar que aquilo era um e-mail de phishing. E segundo, porque essas pessoas normalmente têm um nível de acesso maior sobre os sistemas de informação da empresa. Então, daqui a pouco, imagina assim, o DBA que clicou no link. Daí, agora, um atacante captura uma credencial que permite a ele acessar a base de dados da empresa. Enfim, o ponto é, não tem como a gente falar em privacidade sem se preocupar um pouquinho, que seja com a questão da segurança. Mas, quando a gente olha esse contexto todo, a gente fica um pouco preocupado, parece assim, de arrancar os cabelos. Né? Tem solução, não tem o que fazer, vamos jogar para o destino e torcer para dar tudo certo? Não, tem o que fazer. A gente nunca tem como garantir 100% de proteção contra ataques, contra erros, etc., mas tem determinadas ações que a gente pode tomar enquanto empresa para diminuir as chances de a gente passar por um incidente de segurança ou diminuir o impacto daquele incidente se um incidente acontecer. Né? Tem algumas aqui na tela, essa lista não é, obviamente, não lista tudo que a gente pode fazer enquanto empresa, até porque mais importante que isso é a gente, e até faço um pouquinho analogia com o slide da casa do Regis ali, é pensar em duas coisas. O primeiro é no conceito de segurança por design, ou seja, desde a concepção de qualquer processo, desde a concepção de qualquer produto, a gente incorporar controles de segurança naquela aplicação, naquele processo e tudo mais. É muito mais barato a gente trabalhar a segurança quando a gente está desenvolvendo aquela aplicação, desenvolvendo aquele processo, do que depois, uma vez que isso já está em produção, tentar consertar isso. E o segundo ponto é a gente precisa ter uma metodologia de gestão da segurança da informação para não ficar somente apagando incêndio. Então, bom ponto de partida, porque nunca pegou ali a família 27000 da ISO, dá uma lida na 27001, a ISO 27001 ali, vão começar a entender como é que funciona o sistema de gerenciamento de segurança da informação. Mas, se não tomar essas ações, então o risco é, eventualmente, vocês irem parar nas manchetes de jornal ali, como aconteceu com aqueles casos que a gente viu ali. Gente, o tempo está acabando aqui. Tem meus contatos, quer mandar um e-mail, está com uma dúvida, qualquer coisa assim, prende o grito e a gente ajuda aí vocês na medida do possível. Obrigado, pessoal. Passo a palavra para o meus homens de novo. Obrigado, André. Excelente aí, eu agradeço ao Regis e ao André. Nós estamos abrindo pelo chat, por favor, as perguntas dos participantes. É o momento aí de tirar as dúvidas, né? LGPD sempre tem dúvida. Aproveitar o Regis, que responde todas, ele sabe tudo sobre LGPD, e o André sobre segurança da informação, são especialistas aí. Temos aqui já uma primeira pergunta. Eu vou direcionar, então, ao Regis. A Sofia Borges que fez. Qual o setor será o responsável pelo DPO? Boa pergunta. A resposta verdadeira, Sofia, sim, não tem uma regra certeira para isso, tá? Cada organização está criando o seu modelo de gestão da privacidade. Alguns estão colocando o DPO vinculado à área jurídica, outros estão colocando vinculado à área de tecnologia, porque entendem, pesam mais para o pilar tecnologia, outros colocam até junto ao RH, outros colocam apensado como uma estrutura apensada à diretoria. Eu diria para vocês, qual seria a minha visão, tá? Vocês viram que o meu discurso a lei é positiva. A LGPD é uma lei transformacional, apesar das multas e do medo que o André trouxe. Mas ela é positiva para a mudança do status quo. A minha visão é que o DPO deveria se chamar, acreditem, diretor de inovação. Esta, para mim,
deveria ser o real cargo do DPO. Por quê? Vinculado diretamente à alta gestão. Porque não muda uma organização sem ter poder para isso. Senão leva muito tempo. Muito bom. Temos também a pergunta da Tatiana. A Tatiana, André, na realidade, cabe aos dois. Por onde começar a implementação numa startup? Acho que podemos cada um falar um pouquinho. André, por favor. Eu começaria fazendo o mapeamento de todos os processos que envolvem algum tipo de tratamento de dado pessoal. Você precisa saber que dados pessoais você tem sob sua responsabilidade. E lembrando que aqui não é só dado de cliente, tá? Mas os funcionários da empresa também, né? São titulares, os dados deles também são protegidos pela lei. Começando entendendo tudo que você tem de dado pessoal dentro da organização e assegurando que você coleta apenas o mínimo necessário dessas informações. Tem mais uma longa jornada depois disso, necessária para a conformidade com a LGPD, tá? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, Tatiana, todo mundo, se você vai buscar alguém para te ajudar nesse processo, todo mundo vai precisar dessas informações. Então você já ganha tempo no processo de adequação com a LGPD se você já fizesse levantamento prévio. A visão do André é corretíssima. Eu só ia complementar o seguinte, startup normalmente são empresas menores iniciando, né? Então, se elas são do mundo digital, normalmente elas estão muito concentradas no produto, né? Então, elas desenvolvem muito aplicativo, enfim. Eu olharia com muito carinho, além do que o André comentou, a história do sistema, do que está sendo desenvolvido. A lógica que o André trouxe do Privacy by Design para a startup é fundamental para a sua jornada de sobrevivência. Porque tu ia ao mercado, por exemplo, com um aplicativo, vamos imaginar que fosse do mundo digital a startup, com um aplicativo onde ele não garanta a privacidade dos seus usuários, é morte certa da startup. Então, eu me preocuparia bastante com o Privacy by Design e que dados pessoais vão ser manipulados ali e separando as arquiteturas do software que vai ser desenvolvido, tá? Tem que separar a arquitetura de banco de dados de pessoas com dados de transação. Isso não vale só para startup, né? Mas já que está começando, começa correto. Nós temos duas perguntas, uma para o Regis, outra para o André, que vem do Felipe Amaral, ele aqui super organizado. O Regis, então, o que dizer da empresa que vê a solução para se adequar à LGPD com o uso de ferramenta ao invés de criação de processos de gestão de dados? E eu já vou ler, antes que você responda, já vou preparar o André. André, na sequência, a maior fraqueza de segurança é ainda a falha humana? Acredita que algum dia teremos formas eficazes que impeçam essas ações, como de clicar um e-mail de phishing? Então, o Felipe Amaral, por favor, Regis, depois o André. Tá bom. Bom, o Amaral tocou num ponto aqui que é estratégico, porque a organização é o seguinte, a organização ela pode ir por um caminho de tentar comprar tecnologia para tentar resolver boa parte dos problemas que a LGPD traz. Não está equivocado. O problema é tu apostar só numa tecnologia ou no software para resolver a tua vida na organização. Não vai funcionar. Tá? 100% de certeza que investir num software, só isto não resolve. É um conjunto. E aí aquela tríade que tecnologia fala muito bem. Processos, tecnologia e pessoas para resolver a LGPD. Quando a gente fala de software, é um dos 3 pilares. E aí eu passo a bola para o André responder sobre pessoas. A pergunta, então, se a maior fraqueza de segurança é ainda a falha humana, e sempre vai ser. A pergunta aborda especificamente a questão de phishing, né? Phishing explora o comportamento humano. Então, explora a nossa psicologia, nossos medos, nosso desejo de aceitação social,
cada técnica de phishing vai explorar algum aspecto diferente, mas a gente não tem como resolver isso, né? Nós vamos continuar sendo humanos. A tecnologia pode melhorar na detecção de determinados tipos de ataques, mas daí o atacante vai lá, muda as técnicas e isso chega para passar. Então a gente tem que constantemente estar treinando, retreinando os colaboradores para diminuir a chance disso acontecer e se cercar também de outros controles para que quando o usuário fizer alguma coisa indevida, tomar alguma ação indevida, a gente ainda tenha mais uma barreira, né, para tentar impedir ali o problema. Mas o humano sempre vai ser o elo mais fraco. Muito bem. Temos uma pergunta do Rafael. Você indica algum material para startups focarem na LGPD pensando com Privacy by Design? O material clássico aqui é o livro da Anne Kerkukian, canadense, que definiu o que é Privacy by Design. Tá? Para mim, esse é o ponto de partida aqui, não só para startup, mas para qualquer organização, qualquer estrutura que queira aprender mais sobre isso. Tá? Agora, está surgindo um monte de gente agora se especializando, tem um monte de artigo, a academia está criando um monte de bibliografia sobre isso, tá? Que pode ser pesquisado. Hoje, se vocês forem nas principais bibliotecas virtuais do mundo, já tem grandes obras sobre Privacy by Design aí. André, tem alguma coisa para complementar aqui de bibliografia sobre isso? Não, eu acho que o que eu diria assim é que, especialmente no caso da União Europeia, que a legislação toda foi lançada bem antes, tem farto material explorando como eles interpretam isso e como é que eles implementam esse conceito, né? Então, talvez, como o mesmo comentou, é mais fácil achar material fora, material em inglês aqui, talvez que material em português. No Brasil ainda a gente está carente disso. Perfeito. A Nayara faz uma pergunta direcionada aqui na LGPD. Quais controles internos vocês indicariam para adequação da LGPD, em especial ao setor de departamento de pessoal? Primeira coisa é ajustar o contrato de trabalho. Primeiro, assim, vocês já entenderam que eu sou muito prático, né? Pragmático, assim. Começa pelo contrato de trabalho. Olha se no contrato de trabalho existe algumas prerrogativas que os colaboradores têm que seguir. Por exemplo, existe a política de privacidade que os colaboradores saibam e devem respeitar dentro da organização, né? E depois, numa sequência óbvia, é olhar quais são os principais processos e atividades do RH. Aí vem o exemplo clássico, né? Que não tem como não dar esse exemplo quando a gente fala de LGPD. Como que se faz a gestão dos currículos dos candidatos? Né? Onde se armazenam os currículos? É no armário? Se é físico? E se é virtual, vai para onde? Durante quanto tempo se armazenam os currículos? Eu pedi o consentimento para o colaborador ou o candidato, por exemplo, para colecionar dados sensíveis, né? Tem muita gente, às vezes, que pede, vou dar um exemplo, pede se é um candidato PCD, por exemplo, né? Com deficiência, é um dado de saúde. Isso é um dado sensível. Eu tenho que fazer, na lei, me pede que eu tenha que ter consentimento explícito ou atender uma outra base legal, onde normalmente o consentimento é o melhor para dado sensível. Tá? Então, aqui tem que estudar um pouco, Nayara, quais são as principais atividades do RH. E como o RH tem muitas atividades, muitos processos, eu tenho que mapear um por um. Aí vem a dica do André, eu tenho que mapear todos esses atividades, saber onde o dado entra, onde ele está armazenado e durante quanto tempo ele tem que ficar armazenado. Então, são uma série de perguntas que o RH tem que fazer para si mesmo, tá? Não façam que nenhuma empresa fez por aí, que pegava currículo antigo e usava para forrar o interior de caixa, onde ela despachava produto para os seus clientes. Então, o cliente recebeu um produto, abriu, foi ver o que era o papel que ele estava sendo usado lá para forrar o interior da caixa, era currículos que a empresa tinha recebido. Aqui o Virotti ele coloca que não é uma pergunta, talvez uma afirmação aqui. Olhar o RH com ênfase em eliminar dados e não em armazenar.
para possível utilização. A Virote. A Virote. A Virote. A Virote é a Patrícia Virote. Conheço. muito bem. Um abraço, Verdade. Bem-vindo aí. A Patrícia colocou um ponto interessante, né? O RH, ele é acumulador de dados, se vocês repararem, né? Casa um pouco com a pergunta da Nayara aqui. Porque vocês já repararam na ficha de candidato no RH? O cara pede desde o nome da pessoa até o tipo sanguíneo, às vezes. Para ele se tornar candidato. Ele não entrou na empresa ainda. Aí quando tu vai falar com os RHs, tu pergunta assim, mas por que tu pede tanta informação? Ah, porque se um dia a gente precisar. Esta é a resposta clássica do pessoal de RH. Então, eu chamo que os RHs são acumuladores de dados. E aí vem a colocação da Virote, exatamente isso. A gente tem que minimizar os dados. Eu não preciso de todos aqueles dados, por exemplo, para fazer uma seleção. Quais são os dados que eu preciso? E aqui tem um repensar sobre os princípios da LGPD, né? Os principais, ou os primeiros que eu chamo, né? Necessidade, finalidade e adequação. Para que eu vou usar esses dados? É para seleção? Então só pede nome, experiência, onde estudou, tecnologias que conhece. Ah, mas e o tipo sanguíneo? Não, o tipo sanguíneo é depois. Se ele virar profissional da tua empresa, talvez tu precise de tipo sanguíneo, mas agora tu não precisa. Então, veja, é um repensar sobre o processo do negócio. Muito bem. A gente está chegando no horário e no final eu queria agradecer muito a todos pela participação, as perguntas que todos passaram aqui e que tornou isso mais rico, e também ao Regis e ao André, que dominam os assuntos de forma muito especial, e posso falar isso por causa de que conheço eles de algum tempo. Agradecer as palestras, que foram muito boas, e a todos que participaram, meu muito obrigado. Eu gostaria de dizer que o Mais Pra Ti está no site maisprati.com.br. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais e ver os resultados desse projeto, que é um movimento super positivo à área de tecnologia, e com isso vem aqui no Mais para Todos, trazendo cada vez mais conteúdo a todas as pessoas. Meu muito obrigado a todos pela presença, ao Regis, ao André, à organização que nos ajudou aqui. A gente não faz sozinho, né? Temos várias pessoas que nos ajudaram demais aí. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, gente. Boa noite, Super pessoal. abraço. Obrigado.